Olá, amigos, a paz do Senhor. A Bíblia não cita o seu nome, mas ela chamaremos de a viúva de Sarepta. E esse texto se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 24. O profeta Elias, fugindo da perseguição de Jezabel e de seu marido, o rei Acabe, ele ficou ali junto ao ribeiro de Querite. E ali ele bebia água e os corvos que Deus mandara levava para ele alimentação, pão com carne, 2 vezes ao dia. E ele permaneceu ali com medo deste casal maligno. E um dia Deus se dirige ao profeta e manda que ele fosse a Sarepta e que ali ele seria alimentado por uma viúva. Ela cuidaria dele. Ele deve ter se animado, porque diante daquela situação em que ele se encontrava, teria alguém para cuidar de si. E ele se levantou, porque o Senhor tem propósito, o Senhor tem um caminho novo para que nós possamos trilhar. E ele seguiu nesse mandamento. E chegando lá em Sarepta, que é de Sidom, essa região até pertencia ao rei Acabe e sua esposa maligna, Deus age às vezes com estranheza, porque ele estava fugindo deles. E ele foi para um lugar que pertencia a eles, mas como Deus mandou, e um profeta verdadeiro, um profeta com quem Deus fala, ele não titubeia, ele faz o que o Senhor mandou. E ele foi enfrentando aquela situação. E chegando à porta da cidade, porque as cidades eram fortificadas, e ali na porta estava uma senhora viúva catando gravetos. E ele lhe dirigiu a palavra e pediu que ela trouxesse água numa jarra. E ela logo se levantou e foi buscar para ele. E água até era um produto muito custoso, porque havia uma seca de 3 anos e meio que estava acontecendo, porque isso foi predito pelo profeta Elias contra Acabe e Jezabel, que estava perseguindo o profeta naquele momento. E ela foi buscar a água, mas quando ela se afastou um pouco dele, ele a chamou para trás e pediu que ela levasse para ele também um bolo. E ela disse: tão certo como vive o teu Deus, que eu não tenho nada, eu tenho apenas um pouco de farinha na panela e um pouco de óleo numa botija. E eu quero fazer um bolo para mim e para ele, para que nós comamos e morramos. E realmente a situação dela era esta, porque era uma viúva desvalida, como a maioria das viúvas. Seu filho ainda era novo e dependia dela. E ela não tinha nada com que alimentar depois daquele momento, e nem a quem recorrer. Mas Deus, embora tivessem muitas viúvas em Israel, aquela foi escolhida pelos motivos que só Deus sabe e que nós passamos agora a compreender. Ela confiou naquele homem. Ela sentiu que era um homem de Deus que estava ali. E por isso obedeceu sem discutir. Porque em qualquer outra situação, ela poderia dizer: eu não tenho nada para te dar e não vou te dar, porque o que eu tenho é só para mim, meu filho. E despedia o profeta Elias. Mas, na verdade, ela cumpriu aquilo que ele pediu no momento. E ela não mais teve falta nem da farinha, nem do azeite, porque o Senhor multiplicava durante todo aquele resto de período de seca, nada faltou para ela. E quando nós confiamos no Senhor, quando nós sabemos que a providência divina não falha conosco, com os seus filhos, nunca faltará nada para nós. Não sentiremos falta de nada, porque o Senhor sempre proverá. E aconteceu que depois daquele tempo, que ele habitava ali naquela casa conforme Deus mandara, o filho dessa mulher faleceu. E neste momento, ela quase que se irou e disse para o profeta: ah, você veio aqui só para lembrar dos meus pecados da mocidade, e agora meu filho faleceu. E ela achou que aquilo que estava acontecendo com ela seria um castigo de Deus,
porque ela havia feito alguma coisa, algum pecado que ela achava que não teria perdão e que ela estava naquele momento resgatando aquela culpa. Mas o profeta, ele pegou o menino do seu colo, levou para o andar de cima, onde ele dormia, colocou na sua cama e por 3 vezes ele se inclinou sobre o peito do menino, como se estivesse medindo com seu próprio corpo. E nesse momento ele questionou, mas clamou ao mesmo tempo ao Senhor, pedindo que a alma daquele menino voltasse para o seu corpo. E isso aconteceu. O menino voltou a viver. E ele entregou o menino para ela. Então, ela viu a glória de Deus. E neste momento, ela diz para ele o seguinte: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós percebemos que quando ela fala do Deus de Elias, é que ela conhecia muito de perto, talvez até já confiasse nele, já acreditasse nele. E era uma região, era gente que não cria em Deus, que adorava outros ídolos, e gente ruim mesmo, que perseguia profetas. Não era fácil ele estar naquele lugar. E aquela mulher morando ali, ela conseguia ter confiança no Deus de Israel, mesmo que não fosse o Deus dela até aquele momento. Mas temos certeza de que algo mudou na vida dela, porque ela agora tinha certeza de que Deus de Israel era o verdadeiro Deus, era o único e verdadeiro. É interessante que, enquanto ele estava ali multiplicando o azeite, multiplicando a farinha, ela ainda não tinha chegado à conclusão definitiva. Tanto é que precisou de passar pela morte do seu filho, para ela dizer que agora ela cria que ele realmente era o Deus, era Deus, e que ele era um profeta deste Deus. Então nós também, muitas vezes, mesmo Deus proporcionando tanta coisa boa na nossa vida, tantos momentos de realização e muitas coisas que são verdadeiros milagres, até pequenos milagres, que, na verdade, são muito importantes. A gente, às vezes, precisa de passar por uma experiência maior, até mesmo uma experiência de tristeza, de amargura. A gente reconhece que Deus ouviu a nossa oração, Deus ouviu o nosso clamor, e que aí a nossa fé aumenta. Seria bom que a gente não precisasse passar por isso, mas muitas vezes somos provados, não para o mal, porque Deus a ninguém prova para o mal, mas para o bem, para crescimento na fé, para que nós possamos aumentar a nossa confiança em Deus e para que possamos passar também para outros esta confiança, porque pela nossa firmeza no Deus único, pelo esse Deus que é o único e verdadeiro, através do nosso testemunho de vida, que o Senhor possa sempre nos abençoar, que nós possamos crer, que a nossa fé seja aumentada, como aquele azeite foi aumentado, que a unção do Senhor não nos falte sobre a nossa cabeça e que a farinha da alegria, da provisão, da prosperidade, do sustento não falte em nossa casa, não falte em nossas vidas, para que também possamos alcançar outros. Que a viúva de Sarepta seja também para nós um exemplo de uma mulher virtuosa, embora não seja nominada na Bíblia, mas que deixou um exemplo de alguém que não discutiu, que obedeceu, não disfarçou sua situação. Ela falou para o profeta o que estava acontecendo. Muitas vezes, até para Deus, a gente fala de uma maneira que não é clara, porque nós não encaramos o nosso problema, embora o Senhor saiba tudo que acontece conosco e até o nosso pensamento, muitas vezes nós falamos de maneira indireta, de maneira reticente, sendo que na verdade nós temos que não apenas abrir, mas rasgar o nosso coração diante de Deus. E essa mulher, ela rasgou a sua situação, o seu coração diante do profeta de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e perdoe os nossos pecados. Amém.